Recusa de etilômetro em que consta no AIT transgressão ao artigo 277 é considerado artigo 165? Pois bem, vamos lá devagar. Primeira coisa, eu sei que tem muita gente que me acompanha, às vezes já está bem adiantado, mas tem algumas pessoas que não, que estão começando agora no direito de trânsito, né? Assim como eu recebo todo dia uma mensagem falando: Paulo André, estava perdido e tal, encontrei você e agora eu vou para o direito de trânsito. Isso acontece todo dia, então eu gosto de ter o cuidado de passar, ainda que rapidamente aqui, os conceitos, os artigos, para que você possa entender do que está sendo tratado, tá bom? Quando se fala de artigo 165, o artigo 165A do Código, nós estamos falando do bafômetro, da lei seca, basicamente. O artigo 165 ele vai falar dirigir sob influência de álcool, tá bom? Ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. Então, o tipo é dirigir sob influência de álcool. O artigo 165A, ele fala recusar-se a ser submetido a testes, exame clínico, etc. Previsto no artigo 277. Ótimo. Então, eu tenho destacado no Código dois artigos que tratam especificamente de infrações, sendo estas as infrações ligadas à lei seca. Show de bola. Artigo 65, dirigir sob influência de álcool. 165A, recusar-se ao teste. A pergunta aqui que eu estou respondendo é a seguinte: recusa de etilômetro, em que consta no AIT transgressão do artigo 277, é considerado o artigo 165A, ou seja, recusa ao teste? Vamos pegar, em primeiro lugar, o artigo 277, né, já que foi citado na pergunta do meu aluno. O artigo 277 fala assim: o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. Ok. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165, veja que ele não está falando de artigo 165A nesse caso aqui. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitido. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165A desse Código ao condutor que se recusar, aqui ele vai estar chamando lá, né, entre aspas, para o artigo 165A, se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Beleza, show de bola. Quando meu aluno pergunta se, no caso de, cadê? Aqui, ó. Recusa ao etilômetro em que consta no AIT transgressão do artigo 277. É considerado o artigo 165A? Você tem que olhar exatamente que tipo de transgressão é essa que você está citando. Por quê? Porque se a transgressão ela é no que tange ao parágrafo 3º, aí você está no artigo 165A. Se eu peguei o auto de infração de trânsito, e naquele auto está falando lá, 277, parágrafo 3º, recusa. Agora, se ele me enquadrou, por exemplo, no artigo 65, tudo bem? E na observação está lá, 277, parágrafo 2º. Então, ele não me jogou na questão de recusa, ele falou de algum sintoma, de algum sinal, de alguma prova de que eu estava dirigindo embriagado, e não de que eu simplesmente me recusei a submeter ao teste do etilômetro. Então, você tem que fazer essa diferença. Não é simplesmente concatenar um 165A com 277. O 277, como eu te mostrei aqui, ele é uma medida administrativa, vou botar aqui, ó, medida administrativa, certo? E ele tem dois parágrafos importantes, um ligado ao 165, outro ligado hoje, né, ao artigo 165A. Então, para saber se teve essa transgressão de um ou de outro, você tem que pegar o caso concreto e analisá-lo. Você vai ter que analisar esse caso concreto aí com certeza, tá bom? Com certeza.